Ó, vou pegar esse ponto aqui para o senhor esclarecer. Muita gente pega falando sobre a visibilidade da igreja. Pegam a Mysticis Corporis Christi de Pio XII e falam que lá diz que a igreja ela é visível por ter um corpo e uma cabeça. Então, como que explica isso dentro do sede-vacantismo, né? Cadê o corpo? Cadê a cabeça? Então, veja, a analogia entre a igreja e o corpo humano, né, essa Sim. analogia, ela nasce porque como nós percebemos que um corpo tem vida? Pelos seus sinais vitais, não é? E a visibilidade da igreja, como eu disse naquela live que a gente fez, que fizemos aí um vídeo. a visibilidade da igreja é a percepção desses sinais vitais. Quais são os sinais vitais da igreja? A jurisdição e os sacramentos. Sim. Esses são os sinais vitais da igreja. Se nós queremos resumir, porque é o poder de ordem e o poder de jurisdição. Então, isso é o que torna a igreja visível. Nós temos jurisdição? Sim! Nós sim temos jurisdição. Extraordinária? Sim. Mas nós sim temos jurisdição. Isso está no Código de Direito Canônico. Por quê? Um monte de gente joga na internet. Cânon tal, por jurisdição. Mas muitos poucos falando da extensão da jurisdição extraordinária que é produzida pela necessidade. Naquela outra live eu expliquei amplamente a questão da jurisdição extraordinária, que faz parte do que é a jurisdição geral, desde um ponto de vista geral da jurisdição, não é uma invenção da teologia moderna, não, isso está no Código de Direito Canônico. E os sacramentos? Os sacramentos são conferidos. Nós temos bispos, nós temos padres, pessoas são batizadas com o rito solene, recebem o seu crisma, podem se casar segundo as leis da igreja, e por aí vai. Então, a visibilidade da igreja, essa percepção dos sinais vitais da igreja, tá? Isso não vai desaparecer nunca, jamais. Sim. Pode ser atacado, como foi até o ano 313 da história da igreja, no ano que Constantino... muitos dizem, paz romana. Não, simplesmente disse que não era mais objeto de ataque. Mas ainda o Estado não tinha se tornado católico. Simplesmente não era um ataque pessoal ao nome cristão. Mas tanto é que a visibilidade da igreja encontra-se no sede-vacantismo que nós estamos vendo como cresce. Verdade. E eu sempre digo, a visibilidade da igreja é uma coisa que não pode ser separada das outras demais notas e dotes da igreja. Okay? Por exemplo, a infalibilidade, a indefectibilidade, etc. E nós vemos que qualquer sociedade, seja espiritual, seja natural, ela é visível, ela é perceptível. Agora, somente na Igreja Católica Apostólica Romana nós podemos perceber todos os dotes e todos os dons que nosso Senhor Jesus Cristo quis conferir à sua igreja, que são inseparáveis entre si. E aí eu vejo também, né, padre, que eles citam a Mysticis Corporis de Pio XII. Realmente, a igreja tem o corpo e a cabeça. Isso tem que existir. Aí entra na questão do conclave. A gente tem que querer o conclave, não o conclavismo que a gente vê por aí, né? Mas a gente tem que querer um papa. Às vezes tem muitas pessoas que não querem um papa, né? Sim. Muitas vezes as pessoas entendem que o sede-vacantista está contra o papado. Inclusive, na Semana Santa passada, foi um casal novo nas cerimônias, né, do Tríduo Santo. Os senhores estão lá na Argentina. Os senhores estão contra o papado? Não, de maneira alguma. A gente vai e explica. Nós não reconhecemos esse papado de João 23 para frente, por isso, por aquilo. Mas a igreja, ela necessita de um papa. Ela necessita de um papa porque assim quis nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos, diante dessa problemática, nós não podemos aceitar erros já condenados pela igreja para solucionar o problema. Um deles, que o papa pode cair na heresia. Então, eu preciso de um papa. Eu tenho um aqui que está vestido de branco, mas ele diz uma dúzia de heresias por dia. Então, mudamos o dogma, temos papa, mas negamos uma verdade definida dogmaticamente pela igreja.
Então, diga. Pode falar. Não, como entrou na questão do conclave, eu queria abordar o assunto também que muitas pessoas confundem nós, né, os sedevacantistas, com o pessoal do Palmar de Troia, que fizeram um conclave e elegeram uns papas lá deles. Lá. E até falam, eles têm a mesma fé que vocês, então qual que é a diferença, né? Inclusive o Palmar de Troia, ele é o mais conhecido. Mas tem papas, entre aspas, aí até na Tailândia. Quando eles querem atacar o sedevacantismo, eles associam a nossa imagem ao pessoal do Palmar de Troia. Né? Verdade. O que acontece é que Monsenhor Tuc, ele consagrou, depois ele até faz um esclarecimento que ele não estava de acordo com o que estava se fazendo ali no Palmar de Troia. É uma linha Tuc, mas essa linha já está totalmente corrompida porque eles mudaram os ritos. Então, veja, é um absurdo tão grande dizer que nós temos a mesma fé de Palmar de Troia. O Palmar de Troia tem a Montini como santo. É São Paulo VI. Nossa. E nós precisamente dizemos tudo o contrário. Tudo, absolutamente tudo o contrário. Então, a gente pode falar isso como a gente pode falar que o sol nasce no norte. Bom, você pode falar o que você quiser, mas não tem nenhum tipo de fundamento, de base. Por quê? Você joga isso, não, porque eles elegeram um papa e os sedevacantistas querem eleger um papa. Não, nós admitimos que não existe igreja sem papa, mas o papa tem que ser católico. Verdade. Porque chegou uma objeção quando eu falei da questão da comparação, né, do primeiro mandamento com as reuniões de Assis. É verdade. Claro. Fizeram aí, essa comparação. aí uma pessoa disse que não, que como não foi alguma coisa assim, como não sacrificaram nenhuma criança a Moloch. Eles fizeram algum sacrifício lá para ídolos e tal. E depois teve na continuação tinha que agora eu esqueci a objeção. Mas o que acontece? Aí a pessoa diz, não, eles simplesmente fizeram uma oração em comum com os líderes religiosos. Isso. Aí depois a pessoa faz como uma espécie de... Não, isso não foi um atuar católico, uma ação católica. Algo assim. Aí você está falando do chefe dos católicos. Primeiro lugar, né? Nós estamos falando do líder dos católicos fazendo uma união em comum a um suposto Deus único, com um monte de religiões, uma mais contrária à outra. E isso, bem, não é católico, mas como se fosse uma coisa assim, nossa, tem poeira aqui nessa mesa. Pronto, e acabou. E se nós pegarmos o segundo livro dos Macabeus, o que o segundo livro dos Macabeus conta? O martírio dos santos Macabeus, de todos aqueles que são denominados. E eles não foram obrigados a fazer um sacrifício de criança Moloch. Eles tinham que comer carne de porco, eles tinham que queimar incenso. E eles se recusaram. E João Paulo II bebeu o cálice. O cálice. E recebeu. O sinal de Shiva também, o sinal de Shiva. Idolátricos. Exatamente. E isso em teologia chama-se comunicatio in sacris. É a comunicação com os hereges nas coisas sagradas. É igual eu ir lá no centro de Macumba bater pandeiro e depois falar que não preciso confessar. Não participei lá, pô. Não, só tava lá. Os pandeiros estavam assim, os pratinhos não fez barulho. Poxa. Eu não participei do rito. Então. O culto aos Césares. Aos Césares, né? Que o Império Romano era uma imposição do Império Romano. E quem se negava a fazer aquilo, que tinha que queimar um grão de incenso e fazer uma inclinação diante da imagem, era morto. Tem uma história que diz que o imperador chegou, não, só você queimar aqui, é coisa rápida, só pra gente não ter que, tipo assim, não ter que condenar a pessoa, o santo, no caso ali, é pena de morte. O santo se negou, inclusive tentou negociar com o santo, assim. Não, eu acho que você está se confundindo. É na história, no mesmo segundo livro dos Macabeus, que aquele ancião que foi martirizado por não querer comer carne de porco, levaram um prato que era carne que, segundo a lei judaica, ele podia comer, mas que ele fizesse de conta que ele estava comendo carne de porco. Nem isso. Caramba. Nem isso ele quis, né? Nem isso. Aí vem um cidadão desse falar que não foi um ato... Só foi uma oração em comum. Pelo amor de Deus. Foi uma diplomacia. Pelo amor de Deus mesmo. Por favor.